E aí, meus bidos químicos, e aí, meus bidos hermanos. Bom, galera, hoje estamos aqui para reagir e comentar sobre o 7º episódio da segunda temporada de Breaking Bad, intitulado Negro e Azul. Não sei o que isso significa, mas aqui está em espanhole, está em mexicano, talvez. Então, eu vou ver o que isso significa neste episódio. Talvez a gente pegue, tenha algum personagem indo pra outro rumo, o Jesse, né, que tá... Ah, não, o Jesse agora tá com casa, né? É real, não sei, talvez possa ser o Walter escapando aí de alguma merda. Ou uma merda deles chegando lá longe, certo? Porque eles já haviam citado o México. Ah, o coisa lá, pô, o Hank, o Hulk. Ele, enfim, vocês sabem o que eu tô falando, né? O policial. De qualquer modo, talvez seja uma trama seguindo com a dele, né? No episódio 5 focaram nele, aí no 6 a gente teve mais um foco no Jesse e no Walter, então talvez aqui a gente volte o foco para ele, principalmente porque envolve toda a investigação policial dele que pode levar ao Walter e o Jesse, ou seja, merda. Então, bora aí reagir que depois eu vou comentar o que é que eu achei. Ah, já é o nome da música. Ah, a van ali atrás. Interessante. Já começa pelo fato de que mostra que ele tá famoso, né? Nossa, imprimiram toda uma imagem sobre ele de tipo, assassino. Nossa, gente, pesado pra um clipe, né? Umas pessoas mortas assim. Pô, o visual dele ficou famoso já, né? Absurdo. Que acho que era o visual dele no final da primeira temporada, né? Quando ele viu o Tuco. E ele só usou aquela vestimenta naquele episódio. Enquanto isso... Tipo atração física. I'm just saying, Mr. White, 2 points? Só queria tirar um 6. I don't pass chemistry, I have to go to summer school. The answer is no. Next time, apply yourself. Toma. Não sacaneie quem sacaneia. When I said handle it, well, don't. Just let it go. Muito obrigado, Walter, por falar isso 3 dias depois. Porque eu tô segurando. Jesse, open the door. I very much need to get inside here. So if you have a master key, you have a key, right? Ele só pode estar brincando, I né? have a key. He didn't answer. Which means... Do you even... See, Eu não lembro qual que é o sobrenome dele agora. you know that linking thing I've been calling you on? Whatever, man. Hey, give me my... I will break this. I will break this. When I said handle it, I meant fear and intimidation. I meant get your money back. I certainly never meant for you to... Vai se ferrar, você não falou nada. Well, too late, you know. Say it. No, I ain't no Tuco or crazy. I can't run through. Baixinho, mas meteu um sorry. Sun Tzu, 6th century Chinese general, wrote The Art of War. In many battles. Nossa, esperto. Foi meio atrasado, parece. Mas eu entendi que eles estavam falando de amassar o vilão que nem um pato. I'm just saying, Like, we cool, y'all. We ain't got no Pô, o cara, ele tem presença, né? Esse cara... And that's church, yo. everybody's paying up. True that. Serious. Legal. A moral do Jesse ficou boa. Olha, que isso, deu até um trovão no céu. I see. Accounting department. You left us 4 years ago? No calls. Thanks. What else you doing?
Ixi, Margaret, tá com inveja, parça? Pode fazer nada, o olho do cara brilhou. Great. Good genes. Speaking. Pode ver que ele não perguntou sobre o Walter, né? Can't be the twins. I'd like to think he'd be proud. Last year was our best year yet. Pô, se pega que ela namorou ele, hein? Ficou sentindo falta do pai, pô. Walt, how's he doing? Era próximo. Oh, he's. Ah, ou pelo trabalho, porque ter trabalhado aí, né? O pai tava vivo. Walking away. Great. He's still teaching? Não, mas não demite, entendeu? No, look, it's an entire city full of buyers. Now, why aren't we exploiting that? Os caras estão fazendo negócio com o pirata da cabeça. Pô, os caras tá cozinhando e ganhando muita grana. E a temporada acabou desse jeito. Os caras estão ganhando cada vez mais dinheiro, só que com maluco. Não, se você tivesse o dinheiro dele, o que você faria? Meu, eu ia pra Disney. Ah, eu ia fazer outra coisa. Eu ia com certeza assinar o Catarse do Bido com... Aquela merda! Merda! Não é assinar pra caralho! Por que assinar? Oh, é claro que tu tienes muitos motivos para assinar el Catarse del Biro Fucking Comics. E um dos motivos é você ter o seu nome no final de cada vídeo, você fazer parte de lives exclusivas, você ganhar esta camiseta do universo do Bido Comics, você poder ter os reacts completos de Breaking Bad, de Game of Thrones, de The Bear, de Round 6, por aí vai, ao mesmo tempo que você pode participar Eu não tenho mais meios para contar quantas coisas você vai estar ganhando. onde você pode ganhar o react de uma série ou o react de um filme, tal como fazer parte do grupo de WhatsApp onde esses garotos estão, onde tem novidades, vídeos adiantados e várias Se enquetes vocês sobre o soubessem canal. a diversão que rola nesse grupo, meus amigos. Meu amigo, 24 horas por dia de entretenimento puro. melhor que terapia. Nós não dorme, nós fica 24 horas lá, plá, notícia. E você fica conectado com a gente, entendeu? Então essa não só é uma forma de você apoiar o canal, de fazer o canal continuar, como também de você estar mais conectado a nós, a esse trabalho e a também a cultura nerd pop como um todo. Vocês vão virar nossos melhores amigos. Faça parte da família Bido Comics e assine agora seu Catarse. Faz o B, fio. Other crews ain't gonna take kindly. You understand? Vai chamar a atenção. Won't like it. Now, don't you see how great this is? Look, you Jesse, eu are quero morrer. small in stature, not swift, not cunning. Easy Te prey humilhou. for predators, but the blowfish has a secret weapon, doesn't he? Doesn't he? What does the blowfish do, Jesse? What does the blowfish Gente, eu conheço o Baiacu do The Last of Us, mano. Já existia um Baiacu antes. The blowfish puffs up, okay? Larger than normal, and why? Why does he do that? So that it makes him intimidating. That's why. Baiacu é aquele bicho da água? Intimidating. Ele falou de So inflar? that the other Aquele peixinho que, tipo, fish pup. are scared off. And that's É. you are a blowfish. You see, it's just all I'm a blowfish! blowfish. That's Yeah! Blowfish in this Ah, A lo que venimos, Tortuga. esse ator é muito conhecido por fazer Sí, sí, tiempo federal. Mexicanos para você temer, né? É o pai da Rosa em Brooklyn Nine-Nine. White boy don't like, let's make a deal, huh? White boy's gonna kick your ass. You don't stop wasting his time. Hey, white boy. Speaking of riding desks, I'm at a Christmas party and he was so drunk he was practically slurring his words. Passando pano pra assédio. And he apologized profusely. It will not happen again. Ih, deu uma pausa aí nessa fala, hein? How are you? What's up? O tapinha. Nothing much. Is there a funeral today? A funeral. Que isso? Oh, Christ, do I look that bad? Mom got a job. Que isso, mano? Tem algum funeral hoje, mano? Pô, ela tá mó bonita, mano. They've gone green since then. They have some kind of green. Nossa, olha lá, ela criou uma mentirinha pra sair de I lá. didn't smell anything when I was in there. Hey, Pô, Jesse, eu choraria também. Tem jeito. You left your cave. yeah, Tomou banho? missing my TV.
Caramba. It's good. Yeah, man. You're pink. Put, Oh, man, everybody's been talking about you. Yeah. put. Right on, man. Keep it real. Pô, e mulher gosta de um homem com segredos, né? Toda a série. She's really earning his nickname. Con que me hable el idioma. Políticos. Políticos. You act like you never saw a severed human head on a tortoise before. Hey, welcome to... Vai pra esses lugares de ser bando de filha da p. Caraca, mano. You're working for me, and I'm working for you. Tomara. Eu torcendo pelo tráfico de drogas dos caras. We split up about a year ago. Por isso que ele tá tão dentro. Ele tá tão na sua. Oh, hey. Pay yourself. Wanna see? Pô, tá de sacanagem. Fica um climão. A cara dele. It's got that thing where the blacks are like, way down. Of course. Mano, se ela continua aí olhando pra essa televisão é porque ela tá afim de você também, mano. O negócio é recíproco. I was taking so long. Pô, que fofo! Ah, mano! Que lindinho, cara! Muito bom! Pô, melhor cena da série inteira! Porque eu sou um cara muito romântico. Não tem jeito. Mas muito bonito, muito bonito. Uma das... Oh, para, não. Uma das melhores cenas da série, não tem jeito. Não, até o momento, óbvio. A delicadeza, os olhares, as poucas falas. Pô, parça, é disso que eu gosto, entendeu? Aí você tá com um plano aqui, só ela olha, ela joga a mãozinha ali, segura a mão dele, fica nesse clima e fecha o episódio. Ah! Eu fico boiola, parça, não tem jeito. Que coisa mais fofa, muito legal. Fica tipo assim, subentendido. Olha que sacado. Porque mano, eu falei, mulher que fica num ambiente desse, pô, uma casa vazia, vamos ver minha televisão. Só o papo de vamos ver minha televisão já é meio paia, né? Aí tu vai ver a televisão do cara e não tá passando. É tipo uma pessoa falando assim, ó, vamos lá em casa assistir Netflix? Vamos. Aí você chega lá na casa. Ué, cadê a Netflix? Ah, eu não tenho Netflix, tá ligado? Tipo assim, não que o Jesse... Não, acho que ele tava com... Tipo assim, porque eu ia falar assim, não que o Jesse necessariamente estava pensando em seguir pros finalmente, mas o Jesse queria passar mais tempo com ela e queria dar um jeito de ficar mais com ela, né? E aí... Só que pra não ficar aquele climão, o certo seria estar passando alguma coisa na televisão, né? Pra já, tipo, assistir alguma coisa, comenta, e aí rola alguma coisa. Só que sem passar nada, fica muito, né? E aí ele não sei porque tá demorando tanto. Tipo assim, mano, é capaz desse bagulho não arrumar, vai ficar eternamente, não vai acontecer não, filho. Você tem que ir lá em cima arrumar a tua antena, ou, sei lá, tá ligado? Comprar canal fechado, né? Algo assim.
Mas aí o fato dela ver que ele tá se esforçando, que ele tá tentando puxar um assunto, que ele tá tentando manter o clima de boa. E aí ela vai e só, tipo, dá um sorrisinho de leve e segura a mão dele. Ah, véi, para, mano. Muito, muito fofo. Muito fofo. E o nosso Jesse, ele merece, cara. Ele merece a felicidade. Então, assim, poxa, tomara. Não, e a musiquinha no final foi a cereja do bolo, né? Foi uma espécie de arriba! E aí, ui! Então, pô, fiquei muito, muito contente pelo nosso querido Jesse. E, cara, foi um bom episódio, assim, né? Porque foi um episódio que ele estabeleceu o Hank na situação, no lugar onde ele tá, estabeleceu o quanto que é perigoso o México, o que é legal porque com o Dizzy conversa com a parte do Walter, falando com o Jesse sobre eles explorarem mais a área, eles crescerem mais. O Jesse fala do perigo, aciona o alarme e o Walter fala, mano, não, vamos seguir nessa. E aí estamos do lado do Hank e estamos vendo o quão perigoso é. Cara, a gente viu um cara que dava a entender que era um cara do caramba, por assim dizer, né? Que talvez mexesse com as drogas, mexesse com as coisas e tinha vários contatos. E que, tipo, nossa, eu tenho o nome, Tartaruga, sabe assim? Porque eu faço coisas devagar, mas eu sempre venço. Pô, e aí tu termina o episódio com a cabeça do cara em cima de uma tartaruga. O dose foi que os caras falaram que a cabeça dele em cima da tartaruga é uma coisa normal, a gente vê isso direto. E aí eu fiquei, tá, perdeu um pouco da graça. Porque por mim tinha graça no fato de que, pô, o nome do cara era tartaruga, e eles colocaram uma tartaruga, entendeu? A cabeça em cima de uma tartaruga. Mas o jeito que eles falam parece que, tipo assim, não é a primeira vez que eles veem uma tartaruga com uma cabeça em cima. Então, não tem necessariamente uma relação especial do fato de ser um cara que tinha o nome tartaruga com uma tartaruga, né? Aparentemente. E eu achei que tinha. Até eles falaram que não é a primeira vez que eles veem uma cabeça em cima de uma tartaruga. Ou seja, é legal porque eles estão acostumados com isso, então tem essa brincadeira com o latino e o americano, né? O fato de que o americano não tá preparado para algumas coisas que o latino já tá preparado. Aquela brincadeira que a gente mesmo fala, né? De que, pô, o latino é uma espécie muito conquistável, né? E a gente também é latino. Então, assim, a gente tem um molho que os caras não têm. Então, quando a gente chega em um lugar que é fora, a gente conquista. Tal como quando o americano vai para um lugar que não é o dele, a gente conquista. E, ao mesmo tempo, a gente está preparado com coisas que esse cara talvez não esteja. Então, aqui tem essa brincadeira um pouco, tal como você vê os comentários ali, né, pô, talvez ele tenha sido mandado por políticos ou algo do tipo, então tem todo esse debate muito bacana em relação a essa parte, né, do cara, como todo esse preconceito também pra com ele, tal como a gente julga bastante os americanos e a gente gosta e também, na maioria das vezes, a gente tá certo, então, enfim, acontece, e assim, eu acho legal que eles preparam isso, colocam ali o Hank ficando bravo, o cara não dá resposta, ele parece que é o jeito dele, e aí o cara que fica ali, olhando, investigando, ele tá tentando meio que se provar dentro daquele ambiente. E aí ele encontra uma coisa, os caras tiram sarro, só que aí aparentemente os caras são pegos de surpresa, porque talvez várias outras vezes eles já acharam na cabeça em cima da tartaruga, e era isso, mas dessa vez tinha uma bomba. E aí, mano, eu falei, mereceram, porque, mano, ficar rindo de uma situação dessa, pô, eu nunca gostaria de... Pô, mesmo que você se acostume com a parada, não é uma coisa pra você rir, se divertir. Viu aí, ó, aquele otário, a gente sabia que ele seria mais um no futuro. Tipo, mano, vocês tinham que estar procurando pegar esses caras, sabe? Não ficar rindo porque mais um foi pego por um deles. Então, assim, gosto da preocupação do Hank e ao mesmo tempo que mostra pro Hank como a situação que ele tá se metendo é uma situação mais séria, o próprio Walter e o Jesse fica claro pra gente, como espectador, de que eles estão se metendo em uma coisa mais séria, né? E principalmente quando no final do episódio o Jesse chega nos caras, passa toda a mensagem que o Walter passou pra ele, no quesito de abrir mais o estoque de gentes dentro desse negócio, vai dar merda, né? O final dessa segunda temporada já promete, de certo modo, assim, nesse aspecto, e por mim já começa a engrenar de um jeito legal. Tipo assim, esse episódio foi bem interessante, foi bem empolgante nesse aspecto de que a partir de coisa parece que as coisas vão pegar. Então foi legal nesse quesito. Gostei de como o episódio ele começou com o baque pro Jesse sobre o que aconteceu. Não só trazendo mais desenvolvimento na relação dele com a mulher, né? Que a gente já tinha visto ali algumas cenas, parecia que ia chegar em alguma coisa, mas meio que ficou por cima. E agora eles conversam sobre, você vê que ela meio que traz uma calma pra ele, ela trata ele de boa. Eu gosto de como a conversa dos dois é bem fluida, funciona, sabe? Casa. Pô, você tá ali morando lá de uma pessoa, e aí às vezes você sai, os dois se esbarram, não sei o quê. Então eu gosto de como funciona, deixa claro, obviamente, que ele tem um interesse por ela, principalmente, pô, tu tá ali na sua casa, a mina chega,
e aí tu começa a colocar um copo na parede pra ver onde é que ela tá. Você tá tentando fazer o clima acontecer, por assim dizer, né? E ela ao mesmo tempo dá bola, tipo, e é aquilo que eu falei, mulher se interessa por caras misteriosos. Então o Jesse... Só que aí, obviamente, o comentário dela parece o contrário, né? Do tipo assim, eu não ligo pro que você faz, contanto que você não faça aqui, não rege o problema pra mim, tamo junto. Então, assim, temos aí, né? Temos aí um lance pontuado, tipo assim, ela, querendo ou não, pode ser um risco, porque se os caras descobrem que o Jesse é o cara que mexe com as coisas, eles... Caraca, isso pega agora, hein, mano? Porque ele tem uma... Querendo ou não, ele tem uma arma apontada pra ele, mano. Porque se os caras quiserem ameaçar o Jesse, antes eles não tinham nada. Poderiam ter a família, mas... Cara, não é nem mas, porque ele mentiu o nome dele pra ela, só pra ela. As outras pessoas sabem que o tal do Jesse Pinkman foi o cara que jogou a caixa eletrônica. Então se eles quiserem pegar o irmão dele, os pais dele e ela, eles pegam, mano. Putz, e aí é uma merda. Imagina a cabeça dela numa tartaruga. Pô, tá ligado? Então assim, meio que o Jesse também tá numa situação meio complicada pra se meter, pra se envolver assim com alguém, né? Mas enfim, é o que ela falou. Me deixe fora disso, deixa a casa fora disso. Então, contanto que não esteja nessa casa, esteja em qualquer outro lugar, show. E aí vamos ver o quanto que o Jesse consegue controlar isso, né? Porque se os caras seguem ele, igual seguiram o Walter, o Tuco, né? Lá na primeira temporada, eles vão ter que tomar bastante cuidado em relação a isso. E voltando, como eu disse, ela traz uma calmaria pra situação, mas é legal ver o fato de que ele tava bem sentindo o que aconteceu no episódio anterior. Gosto de como o Walter traz essa reação meio que de bravo, né, perante o que aconteceu, mas ao mesmo tempo de se tocando de que, pô, eu coloquei ele numa situação muito merda, sabe? Como é que se lida com isso? E aí exatamente ele vai falar com o Jesse, e o Jesse tá louco da vida. Eu gosto de como ele cita menos a criança, talvez pra não meter a criança tanto no problema, mas ao mesmo tempo talvez porque a criança seja o maior baque pra ele e seja a coisa que ele menos quer comentar, sabe? Tipo assim, de todas as coisas ali, por mim é muito mais baque você deixar uma criança que tava numa situação daquela do que, o cara morreu. Pô, os caras já não se importava com o cara mesmo. Então assim, gosto de como metade do episódio reflete sobre isso, como ele ainda tá baqueado, como ele tá ali fumando pra tentar descansar, melhorar a cabeça, relaxar. Isso eu acho bem legal o personagem. E, cara, temos o Walter meio que numa divisão, né? Porque você vê que ele assume o lance do Heisenberg, o nome dele tá famoso, o episódio começa com isso, ou seja, o nome dele tá... E isso é muito interessante, cara, porque você vê que o episódio começa falando sobre o Heisenberg, sobre esse cara que ninguém sabe quem é, né? E a relevância desse. Aí você, na metade do episódio, fala sobre o Jesse Pinkman ser o cara que matou e tá todo mundo falando disso. Ou seja, o Jesse tá conhecido por ter matado um cara. E as pessoas sabem que o Jesse tem relação com o Heisenberg, mas as pessoas não sabem quem é o Heisenberg. Então, para as pessoas querendo chegar no Heisenberg, as pessoas vão chegar no Jesse. E aí, no final do episódio, tem a menina falando assim, ó, não quero que nada atraia pra mim. Mas as pessoas sabem que é o Jesse, um motoqueiro viu onde é que o Jesse mora. Então, pra chegar no Heisenberg, as pessoas têm que chegar no Jesse. Pra chegar no Jesse, entendeu? Onde ele mora. Então, cara, a situação tá bem... Tá ligado? Tudo bem conectado. E você tem no final do episódio exatamente... parte do lance da tartaruga, né? A ameaça. Pô, aqui é a galera do México cantando essa música sobre o Heisenberg. E aí tem no final a ameaça do México. Então, se o México fez isso com o cara, o que eles não podem fazer com o Jesse, com a garota, com o próprio Walter, sabe? Então o risco fica muito maior. E olha onde o Hank tá metiendo esse bololô todo. Cabe até ser interessante agora como o Hank pode ser que descubra sobre o Walter e o Jesse no futuro por conta de todo esse bololô, né? Não necessariamente porque ele tava investigando aquele lance do Tuco, e sim porque ele vai se meter numa coisa muito grande que o Walter tá querendo se meter também. E aí, mano, você vê que o Walter tá fazendo merda, né? O Walter está fazendo merda. Não bastou cagar já com a vida do Jesse em certo aspecto, vai cagar mais ainda. E o Jesse ainda comprou a parada. Mano, o Jesse tava todo frustrado com o lance que aconteceu. Até o Walter falar pra ele, agora você tá conhecido como o Pica. Aí ele falou, é mesmo? O Pica? Eu gosto, né? E eu acho que faz muito sentido, porque o Jesse foi sempre esse cara que se sentiu meio que irrelevante, né, na vida, assim, o cara que não tem nada pra oferecer, e aí alguma coisa ali coloca ele numa imagem boa, é um momento de se sentir orgulho e é triste, né, é triste, mas a gente sabe por quê e a gente entende por quê, principalmente com os episódios que a gente viu em relação a ele com a família dele. E, cara, diante de tudo isso, aliás, estou tentando conectar porque tiveram tantos episódios onde o Walter começou o episódio falando sobre alguma coisa e no final do episódio tinha uma conexão, que eu estou me pensando aqui sobre o que ele falou nitrogênio com hidrogênio e como eles têm uma atração.
E aí, será que o hidrogênio e nitrogênio seria o Jesse e a menina? E como eles tiveram uma atração um pelo outro? O fato de que ambos desenham, né? São iguais? Não sei, talvez. Ambos fumam? Ó, tá aí, já tem duas. E aí, acabaram se atraindo? Acho que talvez possa ter sido, né? Normalmente os episódios eles fizeram isso, o anterior também teve um pouco disso. Enfim, mas o último ponto que eu queria destacar aqui é a Skyler. Já abordei bastante a Skyler durante os reviews dos outros episódios e eu falei como ela é uma mulher que, né, ela tá aceitando algumas coisas do Walter, tá ignorando outras, ela tá tentando manter a família unida. Aí aparece um cara, ela precisa de um emprego pra conseguir os custos porque o episódio anterior deu merda, né? Eles não vão mais bancar a parada. E o Walter também tá lascado com o dinheiro e pra revelar agora, né? E pra dar um jeito de falar de como é que ele conseguiu esse dinheiro. Ele vai ter que manter um pouquinho as aparências. E aí nessa ela fala, vou ganhar dinheiro. E aí nessa ela encontra um cara que tá interessado por ela, que trata ela bem, que não aparenta estar mentindo, que parece estar dando valor a ela, independente de como é que ela esteja. É nessas, meu querido, é nessas que a tentação vem com tudo. E é nessas que, tá ligado? Vem aí um ponto possivelmente errado, né? Pode vir uma traição, mas eu acharia extremamente compreensível a Skyler trair o Walter. Assim, é certo? Não é certo. Mas, devido a todas as situações, todas as proporções, ela só não largou o Walter porque o Walter tá com câncer. Aquelas, não queria jogar essa, mas assim, né? Ou porque ela é uma mulher que tá tentando realmente manter a relação. Tem muita mulher que faz isso, né? E muito homem também faz isso. Mas enfim, acaba que uma hora vai crescendo a cabeça, vai enchendo a cabeça, e aí quando você tem uma outra pessoa que te trata como você gostaria, isso acaba pesando legal na balança, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí, mas eu gostei muito de como eles orquestraram cada pontinho, sabe? O fato de começar com ela ali, aí pô, ela quer conversar com o cara, a mulher não deixa, aí ela fala, não, mas ele me conhece, ela bate ali, o cara já sorri, fala pra outra, fecha todas as minhas ligações, ou seja, ele acabou de mostrar como ela é importante. Elogia ela, aí depois vai lá e fala, nossa, não, como você tá bonita, e os filhos? Pergunta sobre o garoto, deixa o Walter de lado. Fala sobre o pai, aí fala sobre as filhas. Então, ela puxa as filhas, né? Do tipo assim, ó, tu tem filhas. E aí ele, opa, beleza. Aí ele fala do Walter. Aí depois, não sei se é nessa cena nem em outra, né? Ele fala, e a sua esposa? E aí vem a revelação. Não tem mais esposa, por isso que ele tá dando em cima de você. Ou seja, ele também não é um cara tão errado assim. A mulher morreu, ele não tá dando em cima sendo casado, certo? Ele tá de boa. Mas é aquilo, ela é uma mulher casada, ele deveria se segurar. Porém, talvez aí, né, tenha sido um grande amor no passado. Não sei, se bem que falar que desde o ensino médio, né? E, mano, esse cara é bonitona, então, assim, faz sentido também ele cair de olhos em relação a ela, assim. Mas, assim, eu gosto de como fica tudo, sabe, subentendido. Eu achei isso muito legal, porque ela vai lá e fala, e beleza. Ah, ela já trabalhou ali como contadora, ela quer ser digitadora, mas ela quer... O cara fala, não, pô, volta no trabalho que você tava. Mas ela tá tipo assim, pô, não quero tirar emprego de outra pessoa. Aí ele vai lá e fala, não, mas a gente tá expandindo. Então, ele tá dando um jeito de manter ela por perto, sabe? Tipo assim, não, manter o seu emprego, ele tá tentando dar o melhor pra ela, ou seja, deixar ela mais feliz. E aí quando ela tá conversando com a outra fala, não é o cara das mãos bobas? Aí ela fala, não, foi uma vez só. Não, ele falou que tava bêbado, ele pediu desculpas depois. Aí você já entende tudo. O cara estando casado ou não, quando eles estavam trabalhando 4 anos atrás, ele passou a mão nela em algum lugar, bumbum, sei lá, e aí foi lá e assediou. E aí depois pediu desculpa. Tinha desculpa que tava bêbado, mas, né, normalmente bêbado aflora quem você é. Então, às vezes tem isso. E aí nessa, o que aconteceu? Ela foi embora, porque do jeito que a mulher fala, isso aí não foi uns 4 anos atrás? 4 anos atrás foi quando ela se demitiu, sabe? Então, tipo assim, tá conectado. E aí, quando ela fala pro Walter, ela fala, conseguiu um emprego lá. Ah, não foi aquele lugar que você foi embora porque tava... E aí ele fala uma coisa que não tem nada a ver com o cara. E ela fala, ah, não, mas agora eles melhoraram em relação a isso, eles estão mais econômicos. Então alguém não contou a verdade. Então alguém, obviamente, tá tentando manter um clima suave, né? Tipo assim, pô, não quero que meu marido vá lá e brigue com o cara, não quero criar uma situação tensa. Não, já saí do emprego mesmo, não vai acontecer de novo. Show. Tipo assim, eu entendo a Skyler, sabe? Foi isso que ela pensou. Mas, e aí, pra voltar agora, ainda bem. Tipo assim, o fato dela ter dado essa desculpa foi bom pra agora ela conseguir voltar. Porque se ela fala que tá voltando e ele sabe da história, ele fala, não, de jeito nenhum, pra aquele cara que te assediou, entendeu? Então assim, ela tá tentando... Só que é aquilo. Ela sabe o que aquele cara fez. E ela não é boba. A gente não é bobo. O olhar do cara pra ela tá inacreditável, entendeu? Ele está... Principalmente quando ele... Mano, meio que ele já tá dando em cima, mas tipo assim, tava suave. O cara me joga um... Vamos almoçar qualquer dia, como a gente fazia antigamente?
Como assim, como a gente fazia antigamente? E aí, 2 pontos. Ou eles almoçavam bastante por causa do trabalho, almoçavam juntos, tinham mais pessoas, ou talvez ela já tenha traído o Walter com esse cara. Mas o lance das mãos bobas me quebra, eu acho que não. Eu acho que não. E a Scarlett parece ser uma ótima esposa, ela não me parece que teria seguido esse caminho. Até porque todas as vezes que o cara deu umas em cima, ela parece ter dado umas afastadas nele até então. Só que aquilo... Mano, gente, o homem quando ele quer, ele dá um jeito, entendeu? E aí ele vai desconstruindo aos poucos, entendeu? Ele não vai conseguir agora, ele vai conseguir conforme os episódios forem passando. E vamos ver. Mas eu tô achando que vai acontecer alguma coisa. E aí, parceiro, o Walter vai ficar louco. E a Scarlett, tá ligado? Vai ter as razões dela, mas obviamente não existem motivos para trair. Prefiro que ela termine com o Walter, né? E siga sua vida aí com esse cara. Mas assim... É aquilo de você criar um problema, né, pro relacionamento. Mano, os dois já brigaram, os dois já quebraram um pau. E não terminaram? Qual que é o único problema que tá faltando aí pra fazer eles terminarem? Trazer um outro homem, tá ligado? Ou uma outra mulher. Que eu falei, não esquecemos aquela professora que deu em cima do Walter no episódio anterior, tá? Não esqueçamos. Estamos colocando duas situações aqui, onde 2 pessoas estão dando em cima dessas pessoas e estão afastando elas delas mesmas, como casal. Lembre-se da professora do episódio anterior. Tem ela, hein? Que ela falou, não, a gente, qualquer momento que você quiser conversar na confidencialidade, pode me chamar. Então, xadrez, hein? Tabelas postas e é aguardar os próximos episódios, tal como o lance aí da guerra que tá acontecendo dentro do México, né? De El Paso. Então, assim, cara, muito bom, curti bastante o episódio, deu uma guinada assim legal e parece que as coisas vão caminhar, vão andar. Giovanni e Breno estarão aqui no próximo episódio para reagir junto comigo. Então, enfim, vai ser muito legal. Deixa um like aí nesse vídeo se você gostou do review, se você gostou do react como um todo, se você gosta de eu estar falando de Breaking Bad. E a gente se vê no próximo vídeo. Não deixe de comentar o que é que você achou do episódio. Valeu, falou!